Olá, boa noite, estamos ao vivo com mais uma live neste sábado e estamos aguardando aqui vocês, quem está aí comigo, Sol, que bom que você chegou, que você está comigo aqui nessa live, seja muito bem-vinda, tá certo? Deixa eu acenar aqui para você. Que bom que você está aí. Hoje nós vamos falar dos 5 traços de caráter e qual é o nível de exigência de cada um deles. Fique muito bem à vontade. Compartilhe essa live, certo? Com seus amigos, sua família, para que todos possam ter a oportunidade de ouvir falar desse assunto tão importante, que traz tanto benefício para tantas pessoas, a nível de conhecimento, de autoconhecimento, da gente saber como a gente funciona, quais são os nossos recursos, as nossas dores e os nossos recursos e aprender a ativá-los, tá bom? Gabi, que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda! Que bom, tô feliz. Deixa eu acenar aqui para você. E hoje nós vamos falar. Tô aqui com vou baixar aqui. Quando eu baixar aqui a cabeça é só para ver aqui o roteiro, tá bom? Então, hoje o tema é quais são os 5 traços de caráter o mais exigente. Você sabe? Coloque aí nos comentários qual é o traço de caráter que é mais exigente. Se você sabe, se você imagina, coloque aí nos comentários, tá certo? Quero sentir a interação de vocês aqui comigo, tá bom? Sol, Gabriela e outras pessoas aqui chegando. Então, nós vamos aqui fazer a primeira apresentação de quais são os 5 traços. Eu já falei isso em outras lives, né? Muita gente, olha a Gabriela já dando aí um spoiler, dizendo que é o rígido. Vamos ver até o final dessa live se realmente o rígido é o traço mais exigente. E será que existe um traço só que é exigente? Vamos ver também, né? Então, o objetivo dessa live é a gente descobrir, né, se todos os traços são exigentes, se tem um mais exigente, outro menos exigente, ou se não tem, todos os traços não são exigentes, ou se é só um que é, o outro não é. Vamos ver, nós vamos descobrir até o final dessa live para quem ficar comigo até o final, tá certo? Então vamos lá. E esse é o nosso objetivo, a gente aprender mais, né, dos traços de caráter. E quais são esses traços de caráter? Então vamos recapitular, porque eu já falei isso nas outras 3 lives anteriores. Essa é a 4ª live. Nós estamos fazendo live todos os sábados a partir das 19 horas, falando sobre traço de caráter, sobre o corpo explica a sua mente e a mente explica o seu corpo através do formato do seu corpo, tá bom? Então, o corpo explica como você funciona através do formato do seu corpo, tá bom? E aí nós temos 5 traços de caráter. O primeiro é esquizoide, formado lá no útero da mãe até o 1º mês de vida. Depois vem o traço oral, do 1º mês de vida até 1 ano, 1 ano e meio. Depois vem o psicopata, de 1 ano e meio, 1 ano e meio, até 2 anos e meio. E depois o masoquista, 2 anos e meio até 3 anos e meio. E depois vem o rígido,
3 anos e meio até 5, 6 anos. Alguns autores dizem até que até com 7 anos pode formar o traço de caráter rígido, tá bom? Então, esses são os 5 traços. Então, o momento da dor do traço foram esses momentos que eu falei, nessas fases, tá bom? Então, qual foi a dor, né? Por exemplo, do esquizoide lá do útero até o primeiro mês de vida, a dor da rejeição. Qual foi a dor do oral, que é o segundo traço? A dor do abandono. A dor do psicopata, a dor da manipulação, a dor do masoquista, a dor da humilhação e a dor do rígido, a dor da traição, exclusão ou troca, certo? Então, esses são os momentos que eu falei e as respectivas dores que eles sentiram nesta fase de mielinização, tá? Certo? Que eu já falei em outros vídeos, eu não vou falar novamente para não ficar repetitivo. Voltem lá e assistam as outras lives que eu estou explicando como se dá esse processo de mielinização, tá bom? Então, para essas dores existe o recurso. O recurso, então, que eu falei a live passada, são recursos que cada traço desse desenvolve para sair dessa dor, para não permanecer nessa dor. A dor existe, vai sempre existir, mas não precisa ficar na dor. Por isso que o recurso é um mecanismo de defesa para que a pessoa não permaneça ou fique nesta dor. Então, qual foi o recurso do esquizoide? Vamos ver qual foi o recurso do esquizoide que ele acionou, desenvolveu para não sofrer tanto a dor da rejeição. Qual foi? Foi a criatividade. Seja bem-vinda, Marlene! Muito bom ter você aqui, tá bom? Tô muito feliz. Deixa eu acenar aqui para Marlene. Muito feliz, Marlene, de você estar aqui com a gente, ter conseguido entrar. Seja muito bem-vinda. Compartilhe esta live com sua família, com seus amigos, tá bom? Porque esse assunto é de muito interesse, esse assunto é um assunto muito importante para que a gente possa viver uma vida melhor, mais saudável, se conhecendo, ativando os nossos recursos, sabendo como a gente funciona, né? Através do formato do nosso corpo, tá bom? E aí, o que acontece? Eles vão acionar recursos. O recurso, voltando, o recurso do esquizoide, qual é? A criatividade. Ele é uma pessoa que tem, primeiro, né? Ele é magro e geralmente são pessoas que usam óculos. Geralmente, não estou dizendo que é sempre, mas geralmente, pessoas esquizoides têm o formato do corpo mais magro e geralmente usa óculos. Chegou atrasada, né? Não chegou não, tá tudo beleza. Começamos nesse instante, Marlene. Viu? O importante é que você está aqui com a gente, eu tô muito feliz, tá bom? E aí, o esquizoide é magro, como eu havia dito, geralmente usa óculos. E ele desenvolveu uma capacidade de raciocínio lógico muito grande. Criatividade, ele é muito criativo, ele tem muitas ideias, né? Às vezes ideias que faz sentido, outras ideias que não faz muito sentido, mas para ele, todas as ideias dele faz sentido para ele, porque ele sempre vai usar muito a cabeça, né? E cabe a gente, né, que lida com o esquizoide, no ambiente onde ele está, cabe a cada um de nós, por isso que é importante se conhecer os traços, para que quando a gente se relacionar com outro, a gente não acionar dor, mas acionar sempre recursos. É importante saber e dizer ao esquizoide, ou sempre estimular as ideias do esquizoide, tá bom? Sempre valorizar as ideias do esquizoide. Então, qual é o recurso que o oral desenvolveu? Foi o recurso
da interação, da comunicação, tá? Então, o traço oral é um traço, o esquizoide bastante racional, o oral bastante sentimental, tá? Então, ele é muito comunicativo, gosta muito de interação, tá certo? Então, são pessoas bastante alegres, bastante que gostam, às vezes, de fazer piadas, né? Então, eles têm um humor muito elevado, né? Então, a gente também tem que estimular, né, esse recurso do oral, que ele desenvolveu para a dor do abandono. Então, qual é o outro recurso? O recurso agora do psicopata. O psicopata tem a forma do corpo, o oral. Voltando, o oral são aquelas pessoas mais cheinhas, né? Então, quando é oral do excesso. Quando é oral da falta, ele é magro, mas não é um magro igual ao esquizoide. É um magro mais com as articulações mais arredondadas, né? Ele tem formatos mais arredondados no corpo, mesmo sendo magro. O esquizoide, ele tem as articulações aparentes, né? Pontudas, né? Você dá para ver. Então, essa é a diferença do magro do esquizoide para o magro do oral, o oral da falta. O oral do excesso é cheinho, tá? Então, esse é o formato do corpo do oral que eu acabei de falar, o recurso. Vamos lá para o psicopata, que tem um corpo mais, o formato do corpo mais triangular, mais largo em cima e mais menor embaixo, tá bom? Então, esse é o formato. Qual foi o recurso que o psicopata desenvolveu? O recurso da articulação, né? O recurso de articular bem as coisas, né? Ele tem uma capacidade muito grande também racional, né? Ele tem uma capacidade muito grande de liderança. Então, voltando a dizer que esses nomes não têm a ver com patologia, né? Nem transtorno nenhum de personalidade. São nomes que foi dado, né? Foi dado pelo psicanalista, né? Médico psicanalista Wilhelm Reich, tá bom? Pesquisador. Então, o recurso que o psicopata desenvolveu foi esse, né? Da articulação, da liderança, né? E agora nós vamos falar sobre o masoquista, que deixa eu falar que também a fase, eu já falei das fases, né? Já. Então, o masoquista é o quarto traço de caráter e ele é formado, já falei também, que não pegou essa parte, volta depois a live para assistir, né? Que vai ficar lá no IGTV ou vai subir para o YouTube, tá bom? E aí, qual foi o recurso que o masoquista desenvolveu? O recurso de ser perfeccionista, de ser uma pessoa muito planejadora, certo? Uma pessoa que ele tem muito medo de falhar. Então, ele quer tudo muito bem planejado, articulado. Esse foi o recurso que o masoquista desenvolveu, tá bom? O outro foi o rígido, o último traço, formado lá naquela fase que eu já falei. Então, o rígido desenvolveu a capacidade, o recurso de competitividade, agilidade, muito dinâmico esse traço, né? Ele quer perfeccionista também, quer ser perfeito, quer ser o primeiro em tudo, né? E ele desenvolveu esse recurso, né, para ele não, para ele se defender, né? Um mecanismo de defesa, se defender da dor, tá bom? Então, e agora? O que é que a gente vai falar especificamente desses traços? Já sabemos as dores, em que período foi, quais são os recursos que eles desenvolveram,
E agora vamos pensar. Qual deles é o mais exigente? Gabriela já disse, rígido. Todos são exigentes? Ou só o rígido é que é exigente? Vamos saber, né? Então, todos os traços são exigentes. Sabia? Não é só o rígido. Todos os traços são exigentes. O que é que diferencia um do outro é o nível de exigência. Então, o nível de exigência é que vai fazer a diferença, né, de como cada um deles se comporta e qual o objetivo, né, da exigência, como cada um deles exige. Então, vamos lá, né? Vamos falar desse nível de exigência. O rígido é o que é mais exigente. Porque o rígido, ele exige dele mesmo a um nível tão alto, tão alto, tão alto, que se ele ficar nesse nível tão alto de exigência, de fazer tudo tão perfeito, de ser perfeito, ele entra na dor. É por isso que tem que tomar todo o cuidado e sempre observar como uma pessoa rígida se comporta. Se o nível dele, a régua dele estiver muito, muito, muito alta, esse traço vai estar na dor, né? Então, o nível de exigência dele deve ser para sempre ativar recurso, porque ele vai ter um nível de exigência, porque ele precisa ser o número 1, porque ele tem medo de ser excluído, de ser traído, né? Então, ele precisa ter certeza que ele é o melhor. Por isso que o nível dele de exigência é muito alto, mas ele pode ser assim, mas não pode perder a mão. Se perder a mão, é sinal de que ele está com muito medo de ser excluído, ou traído, ou trocado. E aí, ele estando com esse nível de exigência alto, não vai fazer bem para ele. Então, além dele exigir muita perfeição dele, e que tudo saia perfeito, e que tudo saia certo, ele também vai exigir dos outros, quem trabalha com ele, em casa, e aí ele começa a ficar muito controlador, ou controladora, se for homem, controlador, se for mulher, controladora, né? E isso aí é um problema, porque as relações começam a ficar insuportáveis em todos os níveis, né? Então a gente precisa, estou contabilizando aqui o tempo, né? Porque nossa live hoje vai ser 30 minutos, tá bom? Então as relações ficam insuportáveis para quem convive com um rígido na dor, que o nível de exigência vai ficar muito além do normal dele, né? Então vão exigir os outros, né? Vão exigir, que eu disse que são exigentes, vão exigir coisas para si, né? E o rígido, ele, além dele exigir para si, ele exige dos outros. Então, por isso, para conviver com o rígido, na dor do traço, é muito desafiador. Por isso que tem que estar atenta a isso, né? Então, como é que o esquizoide exige? Ele exige no nível só de relacionamento, no nível de respeito, e para respeitar ele como ele é, e respeitar o isolamento dele. Se tiver ali respeitando como ele funciona e o isolamento, que ele é muito caverna, tá tudo bem para ele. É a única coisa que ele exige do outro, é isso, que deixe ele um pouquinho em paz. Na caverna dele, no modo dele existir, tá? É a única coisa que ele exige, né? E com a relação com o outro também ele exige somente
que seja a comunicação seja lógica, tá? Porque ele é muito racional. Então, tá tudo bem. Se for, ele só exige até aí, tá certo? Agora, o oral, qual é o nível de exigência do oral? O oral exige contato, né? Ele gosta muito de contato. Então, o nível de exigência dele não é tão alto porque ele só exige contato a nível de sensibilidade, né? De acirrar ou de ter um pouco mais de sensibilidade na relação. É isso que ele exige, né? Então, isso é com o que ele quer, né? Não é exigir muito do outro, perfeição do outro, não. Ele, dando isso para ele, tá tudo bem. Certo? Nunca exige, o oral nunca exige perfeição de ninguém, tá bom? Nem dele mesmo, nem dos outros, né? Diferente do rígido, que exige além da perfeição dele mesmo, exige a perfeição do outro, tá certo? Então o oral é boa praça nesse sentido. Todos são tranquilos, cada um funciona do jeito que tem que ser, cada um é do jeito que tem que ser, certo? Não há defeito em ninguém, só se tiver na dor do traço, aí sim se torna insustentável a relação, tá bom? Mas cada um no seu nível é o jeito que ele funciona, não há nada de errado com o rígido, tá? É a forma dele existir no mundo, tá? Ele foi mielinizado assim, ele precisa, né, se sentir perfeito, sentir que é o primeiro, sentir que é o número 1, né? Mas eu falo só quando ultrapassa essa régua, aí sim, tá bom? Mas não existe defeito em nenhum deles. Então, agora vamos ver o psicopata. Como é que o psicopata lida com essa coisa da exigência, né? Ele espera que o outro gere resultado. É isso que ele quer. Porque ele é um líder nato, ele é articulador, negociador. Então, ele só espera resultado, né? E para si, né? Ele quer um resultado. Me traga resultado que tá tudo bem. Né? Então, ele só exige a performance. Só, né? É uma performance nada além da conta. É uma performance, ele exige do outro uma performance aceitável, tá? Nada além da conta. Nada que possa fazer do outro, exigir demais do outro. Não. É uma performance aceitável, tá tudo bem para o psicopata, tá bom? Sem exigir nem dele, nem do outro, né? Então, para ele e para o outro, uma performance aceitável, tá bom? Demais. Contanto que traga resultado, tá bom? Para o masoquista, como é o nível de exigência do masoquista? O nível de exigência do masoquista, apenas ele precisa segurança. Ele só exige segurança. Se na relação, na interação com o outro, no trabalho, ele for até um chefe, ele vê que tá tudo ali seguro, bem planejado, né? Tudo dentro do planejamento previsto, ele vai deixar todo mundo de boa. Ele só exige isso, que tenha segurança no que está fazendo e entregue aquilo que ele está pedindo, né? Porque ele precisa de segurança, né? Ele precisa confiar e ter segurança naquilo que ele está querendo do outro, tá certo? Então, e ele é do tipo, o masoquista, que é bem capaz, né? Ele tem essa capacidade, né? De se o outro errar, ele não consiga fazer, né? Não consiga ir para cima do outro para exigir demais. Ele toma para si aquilo que o outro não fez, né? Por isso que ele tem uma capacidade muito grande de carregar o que é dos outros para ele, tá? Então, se o outro não tiver a capacidade ou não estiver acertando ou errar, ele vai tomar para si, não exigir do outro, ele vai tomar para si como missão dele, né? E vai entender, né? Irá entender que o outro não conseguiu fazer, ele entende, não exige, entende e ainda ajuda a fazer. Esse é o masoquista, né?
Então, essas são as exigências de cada um desses traços. E voltando a falar do rígido, né? O que é que a gente precisa falar do traço de caráter rígido como aprendizado para quem é rígido e para as pessoas que lidam, né, com pessoas rígidas, né? Que a gente precisa, como traço principal, né, entender que nós, né, podemos errar, né? E que se ele tiver uma relação, se o rígido tiver uma relação onde ele se sinta seguro também, né, ele não vai passar dessa régua, né? Porque quanto mais ele se sente inseguro na relação, qualquer relação, na família, no trabalho, no casamento, se ele se sentir inseguro, ele vai querer cada vez mais ser perfeito. Então, é preciso, nas relações com o rígido, ele se sentir seguro para que ele não entre na dor do traço e exija demais dele mesmo e dos outros. Quanto mais ele estiver exigindo dele mesmo, mais ele está com medo de ser trocado, ou excluído, ou traído. Por isso que ele quer o tempo inteiro ser perfeito. E o nível de perfeição do rígido é muito, 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 muito grande, né? Então, as pessoas rígidas precisam ter essa consciência e saber que eles podem errar, que eles não precisam ser perfeitos para ser amados. Então, é preciso que eles saibam disso e eles vejam nessas relações essa possibilidade e essa segurança para que eles não errem a mão, tá bom? Então, essa foi a live de hoje, né? Que eu queria falar com vocês. E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta, né? A respeito, né? Porque nós estamos falando de traço de caráter. Quero falar com vocês que eu faço análise corporal e comportamental, porque o que eu tô dando aqui para vocês, essa entrega, é apenas parte do conhecimento, né? Para vocês, que ajuda muito, né? É importante saber, e vocês se identificarem com cada traço e saber como vocês funcionam, mas a análise com a devolutiva, a gente faz um mapeamento de 6 partes do corpo e dá uma devolutiva mais precisa. Por quê? Porque nós somos formados pelos 5 traços de caráter. E no mapa a gente vai ver a quantidade certa de como você está de intensidade em cada traço. E aí a devolutiva será mais assertiva, porque cada traço vai interagir com o outro e vai saber as semelhanças e os conflitos entre esses traços que estão dentro de você. Por isso que o mapa ajuda a te dar uma devolutiva e uma percepção melhor de quem é você, de como você funciona, tá bom? Certo? Então, é importante passar pela análise corporal. Então, quem tiver essa vontade de se conhecer mais profundamente, eu estou aqui, entre em contato comigo, né, um inbox, e a gente conversa sobre isso, e você terá uma experiência incrível de autoconhecimento incrível, ativando seus recursos, sabendo quais são as suas dores, tá bom? Então, a grande demanda, né, hoje, né, é por autoconhecimento, né? Então, a gente está vendo pessoas muito adoecidas, né? E a gente vê muitas justificativas técnicas, né? E as pessoas querem descobrir a verdade de como realmente elas funcionam, o que acontece, o que é que realmente causa, né? A causa de todos os problemas que ela enfrenta, né? E muitas vezes
a gente vê muitas justificativas técnicas, mas as pessoas estão buscando respostas mais profundas, né? E essa ferramenta é muito poderosa para dar realmente, né? E é determinista para dar realmente uma resposta a todos os problemas que as pessoas enfrentam, tá? E as pessoas hoje querem respostas claras, respostas objetivas, né? Conclusivas, seguras, né? Então, existe muitas técnicas ou formas, né, das pessoas buscarem, né? E as pessoas estão muito buscando respostas mais efetivas, tá bom? Então, através desse conhecimento que estamos passando para vocês, para as pessoas, elas estão descobrindo como elas funcionam e se mantenham no recurso, tá bom? E resolvendo a maioria dos problemas dela, né? Então, eu tenho muitas clientes que tiveram essas experiências e eu mesmo tive essa experiência, passei pela análise, passei por esse processo e foi uma experiência incrível, mudou minha vida, certo? E muitas vezes a gente busca muitas respostas, mas e às vezes a gente encontra, até sozinha a gente encontra, né? Mas quando tem algumas outras perguntas, questionamentos que a gente não consegue fazer sozinha, a gente vai precisar de um profissional, né, competente, né, para que possa nos ajudar de uma forma mais efetiva a buscar respostas para muitas questões que a gente não consegue entender e não consegue resolver, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado todos vocês. Deixa eu ver que horas são. Euna querida, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, tá? Muito bom. Eu disse que hoje eu vou fazer uma live só de 30 minutos, né? Porque quando sobe pro YouTube, ela não sobe com 1 hora, então eu preciso encurtar, tá bom? Deixa eu acionar Alexandre, personal, meu amigo querido. Seja muito bem-vindo. Eu comecei essa live às 7h10, 7h05 por aí, 19h05, né? E nós estamos encerrando e eu quero agradecer a vocês, espero ter contribuído, né? E sábados estamos aqui para conversar um pouco mais e vocês entenderem cada dia mais como é que a gente funciona através do corpo, como é que nossa mente funciona através do formato do nosso corpo e pode nos dar resposta para muitos problemas, todos os problemas que nós estejamos enfrentando, tá bom? Fica com Deus, beijo e até sábado. Tchau. Deixe seus comentários aí, tá bom? Deixe seus comentários e também compartilhe essa live para mais pessoas da sua família, amigos, tá certo? Tchau e até sábado. Compartilhe.